Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Oliveira e está no ar mais uma edição do podcast Papo de Titãs. Hoje vou falar sobre corretoras de valores imobiliários. Bem, primeiro, para você saber, corretoras elas são nada mais, nada menos que intermediadoras financeiras, assim como os teus bancos, mas isso para valores imobiliários, para investimentos. E também os bancos tradicionais possuem suas próprias corretoras, mas eu não indico que você invista por eles. Por quê? Bem, primeiro porque os produtos financeiros desses bancos são péssimos e eles não têm diversificação. Ou seja, se você for investir aí pelo Itaú, pelo Bradesco, o Banco do Brasil, na corretora de valores deles, eles só apresentam os fundos deles, os CDBs deles e não da concorrência. E quando você vai para uma corretora de valores imobiliários independente, ela possui uma diversidade de opções para você escolher na hora de investir. E isso é muito bom. Então, primeiro, se você está se preocupando aí e se envolvendo mais com a tua vida financeira e com os teus investimentos, você já está começando a caminhar, a pensar em investir. E você sabe que quanto mais você aprende, mais você vai encontrar melhores soluções. Quando você percebe que se dedicar algumas horas a mais por mês para os seus investimentos, você pode multiplicar o teu dinheiro com maior eficácia, você certamente vai ficar muito empolgado com os resultados que você vai ver, certo? Mas é importante também saber que você vai ter que se dedicar mais aos estudos em finanças. E isso pode gerar um custo de oportunidade muito caro. Como assim? Veja, para você ter melhores resultados, você tem que ter mais conhecimento. Para ter mais conhecimento, você vai ter que perder mais tempo estudando sobre finanças e investimentos. E isso pode te fazer desviar o foco no teu trabalho e em ganhar mais dinheiro, que é o que te daria realmente mais riqueza. Por isso que muitas pessoas contratam profissionais para ajudá-los. O erro dessas pessoas é que elas contratam consultores, assessores, advogados, contadores, sem entender o mínimo ou básico do que esses profissionais fazem. E aí você pode tomar decisões muito ruins. Por isso, se eu posso dar um conselho a vocês, na hora de escolher a tua corretora, o teu assessor de investimentos, um consultor financeiro, um advogado, um contador, não economize. Pague muito bem, porque eles podem te ajudar a ganhar muito dinheiro, tá certo? Por exemplo, a gente tem uma consultoria financeira aqui na Academia Titãs e muitos clientes da gente, apenas com a consultoria, o investimento que eles fizeram na consultoria, eles conseguiram aí 30%, 50%, até 200% a mais em resultados nos meses posteriores à consultoria. Então, às vezes, economizar é burrice, certo? Mas voltando para as corretoras. É preciso saber que existem muitas corretoras, são mais de 80 corretoras certificadas pela CVM para atuar no mercado brasileiro. E as corretoras, as diferentes corretoras, prestam serviços diferentes. Então, vamos para as escolhas de corretoras. Primeiro passo, você deve entrar no site da B3, certo? b3.com.br e procurar a lista de corretoras certificadas a operar no Brasil. E aí, o primeiro passo é confiabilidade. Você tem que saber e ter confiança na tua corretora. Muitas pessoas tomam golpes que acham que estão investindo em corretoras, mas essas corretoras não são certificadas. Então, primeiro passo, conferir a certificação. Você pode colocar direto no Google mesmo, você procurar a lista de corretoras certificadas e aí vai entrar lá no site da B3 e vai ver que existem mais de 80 corretoras, como eu havia falado anteriormente. Todas essas corretoras estão certificadas, são confiáveis. Mas aí elas prestam serviços diferentes. E aí como escolher essas diferentes corretoras? Aí a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é que tipo de serviço você quer. Você quer operar você mesmo na compra de oferta de ações, compra e venda de ações diretamente. Você quer investir através de fundos de investimento e terceirizar o serviço. Você quer e precisa de serviços acessórios, informações, orientações, ou você é mais autodidata. Você tem que saber quais são os serviços que você quer antes de escolher a corretora. Por quê? Porque existem corretoras que dão mais benefícios, cobram um pouco mais na taxa de corretagem, e tem outras que cobram menos taxa de corretagem, mas dão menos acesso a informações e serviços, ou seja, você tem que fazer por você mesmo. Então, o segundo passo é que tipo de serviços você procura. E a partir desses serviços é que você vai filtrando
as corretoras que você quer. Mas aí você tem que saber, por exemplo, que quanto mais gratuidade a corretora oferece, menos serviços acessórios você vai receber. E, claro, quanto mais você pagar, mais atendimento de equipes especializadas e até mesmo atendimento individual de assessores você terá. Então, o terceiro ponto, e aí talvez seja o mais importante na minha opinião, é a taxa de corretagem. Qual é a taxa de corretagem que a corretora cobra? E por que isso é tão importante? Bem, o custo de você pagar a taxa de corretagem no longo prazo, ela pode ser muito alta. Ou seja, você pode deixar muito dinheiro na mesa se você pagar altas taxas de corretagem com relação aos seus aportes. Então, para mim, o custo de operação de taxa de corretagem ele não pode ultrapassar 1% do valor do teu aporte. Como assim? Se você investir aí R$1.000, você aportar R$1.000, a tua taxa de corretagem, a corretagem que você tem que pagar, não pode ultrapassar o valor de R$10. Se for mais do que R$10, todos os meses que você for fazer isso, você vai acabar deixando muito dinheiro na mesa proporcionalmente ao teu aporte, aos teus investimentos. E não é muito aconselhável você deixar muito dinheiro para trás, não é mesmo? E aí você tem que saber que essas diferentes taxas de corretagem têm aqueles diferentes serviços. Então, muitas corretoras elas cobram aí uma taxa de corretagem um pouco mais alta, certo? 10, 15, 18 reais, mas aí você tem uma qualidade no atendimento ao cliente muito grande. Eles ofertam cursos, programas de educação, fóruns de discussão. Muitos também dão calculadoras de rentabilidade e calculadora de impostos que facilitam a tua vida. E também tem uma plataforma, a plataforma do home broker deles são mais estáveis. Né? E também tem a questão de ser mais intuitiva, mais fácil de você operar. Enquanto que as corretoras que cobram uma taxa de corretagem baixa ou até mesmo gratuita, existem duas no mercado brasileiro hoje, corretoras que não cobram taxa de corretagem, que é a Clear e o Banco Inter. Não cobram taxas, mas a plataforma de home broker deles é mais fraca, mais instável, trava às vezes. Você não tem tanto atendimento ao cliente, não tem essas calculadoras de rentabilidade. Além disso, elas também não têm muitas opções de investimentos em renda fixa. Fundos de investimento não têm muitas opções também. Então, quando você paga a taxa de corretagem, você também tem mais opções. Por exemplo, a Easy Invest é uma corretora de valores que tem uma gama de opções de renda fixa, de ativos em renda fixa para que você possa investir muito boa. E tem uma taxa de corretagem não tão alta. Já a Rico, por exemplo, eu estou falando aqui das corretoras mais conhecidas do mercado. Você tem a Rico, tem a XP também. Elas cobram uma taxa de corretagem maior, mas, por exemplo, a Rico tem uma plataforma mais intuitiva, tem muito mais opções de fundos de investimentos. A XP tem um atendimento fora do normal, é o melhor atendimento possível, mas também é a maior taxa de corretagem que você vai ter. Aí também tem a Orama, Guide Investimentos. Então, para você escolher, eu lhe aconselho que você abra pelo menos 3 contas em 3 corretoras diferentes. Você não paga tarifa de manutenção em nenhuma corretora de valores, isso é um ponto positivo. Ou seja, eles não cobram manutenção, taxa de manutenção, é apenas a taxa de corretagem e para investimentos em ações. Tá? Todas as corretoras são isentas na hora de você investir em renda fixa e até mesmo em fundos imobiliários. Não tem taxa de corretagem. Tá? Salvo engano, não sei se mudaram já, mas os bancos tradicionais, as corretoras dos bancos tradicionais, elas cobravam sim uma taxa de administração um pouco mais alta, salgada. Por isso que eu digo, não vale a pena você investir através dos seus bancos, dos bancos tradicionais e grandes, certo? Mas no final das contas, você tem que escolher aquela que se adequa melhor à tua realidade. Então, se você vai aportar pouco, se você tem pouco dinheiro para aportar, você tem aí R$300 por mês, R$500 por mês, você não pode escolher uma corretora que te dê uma taxa de corretagem alta. Então você vai ter menos serviços, mas em compensação teu dinheiro não vai ser deixado na mesa. Então você precisa saber o que você está fazendo ali e escolhendo a tua corretora através da tua realidade, do teu perfil e aquela que se adequa melhor a você. Se você tem um dinheiro razoável para investir todos os meses, talvez seja mais interessante você procurar uma corretora que tenha taxa de corretagem,
que seja mais adequada ao teu perfil e que tenha mais opções a você, que tenha mais opções de fundos de investimento, ou que tenha mais um atendimento ao cliente mais elitizado, que possa te dar essas calculadoras, essas ferramentas que te auxiliem na hora da tomada de decisão e de controlar os teus investimentos. Então tudo depende muito da tua realidade. Se você tem pouco dinheiro, procure aquelas que cobram pouco ou são isentas de taxa de corretagem. Se você tem um dinheiro mais razoável, procure aquelas que te dêem um atendimento melhor. Mas no final das contas, eu acho que a parte mais importante é a taxa de corretagem. Então, olhe a taxa de corretagem cobrada e adeque ela ao teu perfil e à tua realidade. E a partir disso, você vai escolhendo os serviços que são necessários para você. E, claro, sempre pode buscar auxílio e ajuda de profissionais para te orientar e para te ajudar, mas você tem que saber o básico, o mínimo, para que você tome a decisão no final das contas, beleza? Então, era isso que eu queria falar nesse episódio. Acho que já dei uma luz aí para quem não tem ideia de como escolher a corretora. Se liga nessas dicas e qualquer coisa pode mandar um direct lá no Instagram, @oliveirarr, @zé.câmara e @academia de titãs. A gente está aqui disponível para te ajudar, tá certo? E sanar qualquer dúvida que ficar para vocês. Sigo torcendo pelo teu sucesso, conte comigo sempre e até a próxima.